Muito bem. O meu nome é João Manuel Lupe Canais. Eu nasci em Leiria no dia 12 de fevereiro de 1974. E hoje vem-nos falar acerca do seu pai. Exatamente. Fernando Antunes Canais. Ele também nasceu em Leiria? Ele não nasceu em Leiria, nasceu em Torres Novas e viveu em Torres Novas durante a sua adolescência. Depois fez a sua tropa em Abrantes, foi trabalhar para Minde e é em Minde que é feito preso pela PIDE. Passa o processo da prisão, sai e fica cerca de um mês em Lisboa e depois vai para Leiria por motivos profissionais. Portanto, quando sai da prisão, uma família, um casal amigo, arranja um trabalho para ele em Leiria e é assim que ele, se quiser, chega à Leiria. Conhece a minha mãe na fábrica para onde vai trabalhar e a partir daí fica em Leiria e fica até o resto dos seus dias e faleceu em Leiria. E portanto a relação com Leiria vem pós-prisão por questões profissionais e é assim que a coisa mais ou menos acontece. O seu pai fazia o quê? Era serralheiro mecânico, trabalhava, tanto na segunda parte, vamos dizer depois, tanto já em Leiria, trabalhava na Cerâmica do Lis, que era uma fábrica grande, que ainda está, de refratários. Era responsável pela parte da mecânica e a manutenção da maquinaria que a cerâmica tem e, portanto, isto passava pela parte dos fornos, passava pela parte das prensas, enfim, dessas coisas. E ele fazia a parte da manutenção dessa maquinaria. E os pais do seu pai? Os pais do meu pai, isso é mais difícil. Sim. Os meus avós viviam em Torres Novas. O que eu sei deles era o meu avô foi carcereiro, portanto foi o responsável da prisão de Torres Novas, o que levou a que eles na infância vivessem no castelo de Torres Novas, porque era onde era a prisão de Torres Novas, e aparentemente, portanto, o meu pai tem mais 4 irmãos, um deles é gêmeo, que é o António Antunes Canais, mas toda a gente o trata por Teneca, em Torres Novas, e ainda hoje é vivo, meu pai já faleceu, e os dois são presos na mesma altura e passam prisão juntos e depois podemos conversar um bocadinho mais sobre isso. Mas então, os dois aparentemente corriam pelos corredores da prisão que estava no castelo. Depois, não sei bem porquê, o meu avô deixa de ser carcereiro, compra uma casa naquilo que é chamado o Vale de Torres Novas, que é uma zona ligeiramente mais agrícola, e tinha uma pequena horta, uma pequena coisa, e havia então uma casa que tinha uma taberna e uma mercearia. E aí passam basicamente a adolescência até para aí aos 14, 15 anos, que é quando o meu avô falece, e depois fica a minha avó, que faleceu, teria o meu pai 21, se não estou em erro. E nessa altura ele já não assiste, se não estou em erro, ao funeral, porque nessa altura também já está preso. Mas pronto, mas é isto, a relação deles, portanto, diria, entre carcereiro, dona de casa, agricultor, dono da tal mercearia, taberna, que aparentemente seria uma coisa que teria 2 portas, uma para a mercearia e outra para a taberna, e onde as pessoas fariam as suas compras, as suas coisas, e os produtos viriam provavelmente da quinta não, enfim, dos jardins da propriedade que estava atrás, que dava para fazer isso. Não havia animais, eu sei que era uma coisa muito mais de cultura, de horta propriamente dito, que outra coisa, mas sim, mas era isso que faziam. E o seu pai, que memórias é que lhe passou desta infância em Torres Novas? Por exemplo, da escola, de brincadeiras que tinha? A única história que eu me lembro assim mais coisa, que é uma que me contam, não é assim provavelmente muito positiva, mas por alguma razão é uma história de coisa. Portanto,
Eles andavam sempre juntos, portanto são 5 irmãos, não é? Há 3 que são significativamente, ligeiramente mais velhos, e há estes 2 que são os caçulas, porque eles são os mais novos, e que são os 2 gêmeos. E talvez por serem mais novos e tudo, são de alguma forma aparentemente acarinhados pelo resto, não só dos pais, mas também dos mais velhos dos irmãos. E então, não sei se por essa razão, se pelas condições da altura, sei que começam a fumar muito cedo. E sei que aparentemente fumam broas de milho, acho que é assim, pai a partir dos 4 anos, uma coisa qualquer, sempre me impressionou um bocado essa coisa. E sei que na primária já levavam um maço de tabaco, cada um para a aula, que aparentemente era assim uma coisa, imagino eu, algo estranha, e isso era porque vinham da tal mercearia. Portanto, a irmã do meio, a tia São, aparentemente fornecia o tabaco para as crianças irem para a escola. Fumaram os 2 toda uma vida e, curiosamente, sem falarem, porque, entretanto, o meu tio fica em Torres Novas, ainda hoje vive em Torres Novas, o meu pai, pelo aquilo que eu expliquei, vai para a Leiria, e, aparentemente, por razões distintas, eu consigo mais ou menos identificar quais são, deixam de fumar, cerca de 50 anos depois. E, portanto, a piada era que tinham fumado cerca de meio século e, portanto, teriam ótimas autoestradas nos pulmões e tudo mais. O meu pai depois acaba por falecer um pouco também, fruto dessa coisa que ele gostava de fazer, que era fumar, mas sim. Mas essa é a história que eu me lembro assim de coisas. As outras, acho que não sei se é aquela coisa típica, o pai seria uma pessoa bastante mais ríspida, rude, pesada, a mãe seria aquela que facilitaria tudo às crianças e, portanto, eu sei que o meu avô aparentemente tem um infarto e fica paralisado de parte do corpo, mas ainda assim ainda detém a capacidade de chamar as crianças e lhes dar uma palmada ou assim, se é necessário, apesar de elas saberem que ele já não consegue se mover para ir atrás delas e tal. Portanto, aparentemente seria alguém que teria capacidade de ter alguma, ou dar algum respeito ou ter alguma coisa em relação a eles suficiente. São as histórias que eu me ouço contar. As outras, agora de coisa, eu disse que não havia animais, porque aparentemente não era provavelmente uma quinta, era uma horta, mas havia mesmo assim alguns animais. E lembro-me que há uma história que eu já não sei de qual é que é, se era, não seria uma vaca, não sei se uma ovelha, uma coisa qualquer, mas sei que eles passam vários dias ou umas semanas a viver com os animais, a dormir com os animais, porque tinham a expectativa de ver nascer algumas das crias. E naturalmente as crias nascem quando eles estão na escola e, portanto, eles não veem nada, é uma frustração monumental. Quando chegam a casa, haviam as coisas. Enfim, são assim as histórias que eu me lembro destas coisas, de infância deles. E o seu pai concluiu a escolaridade até? Não. O meu pai terminou a 4ª classe, depois terá feito o que é hoje em dia o 5º ou 6º ano, penso eu. Depois não estudou mais, passa a fase da prisão, onde ainda estudam algumas coisas, e depois, quando chega à Leiria, é que volta a ir estudar. E depois conclui o 11º ano, conclui já a trabalhar. Portanto, estuda durante a noite na Escola Domingos Sequeira, de Leiria, onde eu também vim a estudar e onde a minha mãe era professora. E pronto, então mais um Fediver daqueles que toda a gente gosta de ouvir. A minha mãe é professora, o meu pai é aluno, já estão juntos, casados se não estou em erro, e ele, o meu pai, aparece como um dos alunos de uma turma dela. E ela diz que jamais lhe vai dar aulas porque isso seria realmente, claramente, um problema em casa. E, portanto, pediu a uma colega se podia ficar com aquela turma e troca a turma. E, portanto, quase que iam sendo professora e aluno, mas essa situação aparentemente foi evitada. E, portanto, depois acaba talvez o 11º junto ao 25 de Abril, vindo o 25 de Abril, outros interesses mais altos se levantaram e, portanto, nunca mais voltou a estudar. E os irmãos do seu pai? Os irmãos do meu pai, nenhum deles se licenciou, eu espero não estar a mentir, não. A Laura, a mais velha, não sei, terá feito o secundário,
o Jaime a mesma coisa, a São também, o Toneca, nenhum deles se licenciou, sim, não. E o seu pai entra na tropa em Abrantes? Entra na tropa em Abrantes. Tinha que idade? Não faço a mínima ideia. Eu imagino que teria 18 ou uma coisa do género. Eu sei que ele faz 2 anos de tropa, acho eu que era o típico nessa altura, e sei que vai para a parte de mecânica, porque a relação com a mecânica depois dos automóveis vem da tropa, daquilo que ele aprende na tropa. E acho que aí se lhe chamam infantaria, acho que é isso. Portanto, eu acho que é o regimento de infantaria que existe em Abrantes. Eu espero não estar a cometer nenhuma gafe, mas pronto, mas é isso. Sim, é essa. No percurso do seu pai, depois vai para Minde. Vai para Minde trabalhar numa fábrica que existe em Minde. Eu penso que a fábrica tivesse a ver com tecelagem, telas, tecidos, coisas deste género. E ele vai também para a parte da manutenção das máquinas que haviam nessa fábrica. E passa por aí algum tempo. Eu não sei exatamente se estamos a falar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu penso que é pouco tempo, e é onde faz uma amizade que depois leva a essa ligação depois a Leiria mais tarde, com um casal que eu também já não sou capaz de dizer exatamente as coisas. O senhor, toda a gente o conhecia, ou nós tratávamos pelo Tão, e a esposa era a Maria João. Pronto, enfim, alguém de Leiria que eventualmente esteja a ver, poderá eventualmente identificar, porque eram pessoas relativamente conhecidas nos meios e tudo isso, e a gente que vive em Leiria também provavelmente 50 anos, ou uma coisa do género, portanto, mas é isso. E o seu pai começou a sua aproximação a um movimento de oposição nesta altura ou antes? Tem noção? Consegue saber? Não tenho muita noção, mas posso mais ou menos dar alguns tópicos daquilo que eu sei. Quem será a pessoa mais comprometida politicamente será o irmão, o Toneca, o António Canais. O meu pai, penso que em parte venha por associação, e haveria um mentor de os dois, que é o Francisco Canais Rocha, que é primo. O Francisco Canais Rocha, ou Chico, enfim, para os mais próximos, no fim, é um futuro líder sindical, reconhecido, da CGTP, e é, daquilo que eu entendo da realidade, o Francisco que de alguma forma puxa pelos dois. Os três andam muito juntos durante toda a infância, a adolescência, gostavam de fazer campismo. Havia uns clubes de cinema em Torres Novas. Havia uma coisa que era o Raiar da Aurora, que era um clube de cinema onde eles de alguma forma faziam umas tardes e passavam uns filmes, e havia umas atividades desse género, e isto é mais ou menos tudo o mesmo grupo, em conjunto com mais um conjunto de outras pessoas também que existiam em Torres Novas, também todas ligadas ao Partido Comunista Português. E, portanto, o meu pai é essa a ligação. Eu não diria que o meu pai é ultra daquilo que eu entendo, até à fase da prisão, ultra ativo, leria o Avante. A gente sabe que quando ele foi preso tinha bastantes Avantes com ele, relativamente disponíveis, e portanto isso foi uma das coisas comprometedoras, mas daquilo que se percebe, ou daquilo que eu penso perceber, não é essa a razão que leva à prisão. Há uma denúncia, e essa denúncia leva à prisão de várias pessoas naquela altura, e há uma única noite em que, não sei se 10, 14 pessoas são presas todas e mesmo, da mesma altura. Eu diria que haveria uma sensibilidade, com certeza, para estes temas, haveria uma noção, haveria discussões e conversas entre eles sobre o valor das coisas, a razão das coisas. Eu não diria que haveria uma atitude militante, como há mais tarde, que eu depois acompanhei isso durante a minha infância e adolescência, em que sim, ou seja, depois do 25 de Abril, eu lembro-me constantemente de nós irmos ao centro de trabalho, de haver uma outra atividade, haver as eleições, que era uma coisa ultra importante, as campanhas, tudo isso. Aí, nessa altura, eu acompanho e eu isso percebo. Antes, eu diria que haveria uma intenção, eventualmente, que haveria que haver reformas no país, naturalmente, que haveria problemas graves, que
que a questão, seja sindical, seja a questão laboral, fosse relevante e haveria essa sensibilidade. Que eu diria que houvesse muita atividade nessa altura, eu diria claramente o Canais Rocha, o Francisco, sim, o meu tio, o Toneca, o António, sim, eu diria que o meu pai, menos, é a minha sensibilidade. E, portanto, foi no ambiente familiar que se levou a esta consciencialização política? Sim, claramente. Daquilo que nós sabemos, sim. Há uma coisa que... E eu diria que o mentor é claramente o Chico, que é quem puxa pelos... O Chico é mais velho do que eles, meio dúzia de anos, não muitos, mas é claramente quem puxa por eles para estas coisas, sim. E terá sido desde da adolescência? Consegue perceber se seria, por exemplo, antes de ter entrado na tropa? Sim. Eu diria que... Eu não sei precisar muito bem, mas eu diria que o final da adolescência, sei lá, 16, 17, 18 anos, já começa a haver alguma consciência de política e das coisas, do que é que se passa. Já existe, eu diria, uma clara noção de alguns interesses, de algumas tendências, de algumas opiniões, de como achavam que as coisas deviam ser. Sim, sem dúvida. Portanto, a atividade do seu pai nesta altura passaria muito por reuniões, discussão de ideias? Sim, eu diria que ele faria parte destes grupos. Eu não acho que houvesse uma atividade muito ativa. Eu diria que estas questões destes cineclubes que existiam eram áreas ou eram momentos em que haveria discussões e conversas depois dos filmes, de reflexões, este tipo de coisas, isso sim, e é aquilo que eu identifico. Não diria que houvesse, sei lá, eu acho que mais tarde, depois a seguir em Leiria, já depois da prisão, existem, por exemplo, ele liga-se ao teatro local de Leiria, eu depois tenho uns dados, se quiserem mais com detalhes, e algumas das peças de teatro que eles levaram à cena nessa altura, e aqui estamos a falar princípios da década de 70, 69, 70, 71, uma coisa deste ano. E claramente as peças que são escolhidas têm a ver, de alguma forma, com algumas mensagens que se querem passar. Eu diria que aí já existe um outro tipo de consciência social em relação a essas coisas, até se quiser, e do valor, de como devem fazer. Eu acho que aí já existe um outro processo. Eu penso que a própria prisão terá sido parte desse processo. A partilha, provavelmente, porque eu sei que dentro da prisão havia grupos de discussão, havia livros que eram lidos e que depois eram partilhados e que eram discutidos de alguma forma aquilo que era possível. Também haveria outras formas de comunicação que não eram conhecidas, mas havia aí, sim. Portanto, o seu pai foi preso por denúncia, foi denunciado? Sim, portanto, daquilo que eu sei, há o então Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, não sei como, mas sei que faz uma denúncia de 10, 14 pessoas, daquilo que me parece, e são eles que são presos todos. E vão para aqui, para Lisboa, não é o Aljube, penso. Não. Antes eles são interrogados. No governo civil? Talvez, mas eles chamam-lhe outro nome. Há um nome da rua. António Maria Cardoso. Exatamente, pronto. E portanto, aí, daquilo que eu percebo, ele passa cerca de uma semana, onde é interrogado. Os interrogatórios são algo violentos. Daquilo que me parece, o meu pai não leva muito bem os interrogatórios, no sentido em que se revolta. E portanto, não é assim uma... há algumas discussões, mesmo em termos de tribunal, quando ele é julgado em tribunal, propriamente dito, ele aparentemente diz de algumas das suas verdades aos juízes e aos presentes, e portanto isso também não é levado assim com grande simpatia por quem o estava a julgar. E portanto isso passa-se. Depois eles vão parar a Caxias. O meu pai também é operado no processo a uma hérnia, mas eles passam entre Caxias e depois Peniche, e depois acho que, portanto, é esse o processo que passam, ou são essas as prisões que eu sei onde ele esteve, e é isso. E penso que durante, enfim, não sei, eu depois posso dar mais detalhes, mas não quero estar
A acusação era de pertencer ao Partido Comunista Português. Sim, eu tenho aí os artigos, depois se quiserem ver, são um conjunto deles, mas sim, associação, e depois também se diz, ele tem medidas, como é que se chamam as medidas? Posso? Então, pronto. Há uma coisa que é curiosa, que eu já agora queria, não é, os assuntos ligados a estes temas nunca foram assuntos muito discutidos em casa. Nunca houve muita conversa sobre isto, e há uma história que eu depois posso contar um bocadinho mais à frente, que é passada na Festa do Avante, que é uma coisa curiosa em relação a esta falta de comunicação ou falta de coisas. Pronto, então chamavam-lhe medidas de segurança de internamento indefinido. E, portanto, o meu pai, para fins, não sei se isso é relevante ou não, foi sentenciado no dia 7 de abril de 1962, foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão maior, foi depois condenado a 3 anos e 6 meses de medidas de segurança de internamento indeterminado, isto dá um total de 5 anos e 10 meses, e tinha uma outra pena, que era a suspensão dos direitos políticos por 15 anos. Eu só agora é que fui fazer o trabalho de casa por esta conversa e percebi que aparentemente, portanto isto como acontece em 62, o 25 de Abril naturalmente é 74, estes 15 anos significa que ele só volta a ter direitos políticos depois do 25 de Abril em relação a isso, pronto. E é isto. Depois há um conjunto de artigos que vêm, que eu tenho ali, mas sim, claramente associação ao Partido Comunista, elemento do Partido Comunista, com elementos de factos, porque havia os tais avantes que aparentemente eram relevantes como prova de que havia ligações e que havia claramente alguma coisa a condenar. Sim, é isso. Ou seja, é preso com o primo e com o irmão, não? Eles são presos todos. O Chico não é preso. O Chico vive na clandestinidade durante bastante tempo, com a esposa e depois com 2 filhas. O António, o Toneca, o irmão gêmeo, sim é preso, mas em sítios geograficamente distintos. Portanto, o meu pai é preso sozinho, só ele é que está no quarto, isto é à meia de uma noite, eles invadem os quartos de uma pensão, e são várias pessoas e, portanto, depois acabam, ele está a dormir e eles trazem-no, enfim, para uma carrinha, um carro, uma coisa qualquer que tinham, e depois começam a recolher, e eles apercebem-se a partir desse momento em que começam a recolher as pessoas, que são vários que estão a ser apanhados. E só muito mais tarde é que se sabe que a denúncia terá vindo do então Presidente da Câmara. E é isto. Eles depois são isolados e são feitos os interrogatórios. Daquilo que eu percebo, havia essa informação, portanto, a PIDE já sabia de algumas das atividades que eles exerciam, ou dos encontros que tinham feito, ou das ligações que tinham. Pedem naturalmente aquilo que eu penso que a PIDE pediria, que eram as ligações, os comprovativos, as ligações a outras pessoas e tudo. E existe a violência associada à questão a violência física associada à parte do interrogatório. Uma das questões que aparentemente faziam é aquilo que se chamam a estátua, que era basicamente obrigado a estar em pé durante muitas horas. Eu sei que a certa altura o meu pai, os pés incham de tal forma que rebentam os sapatos e há assim umas coisas. Pronto, enfim, é esse o processo dessas coisas. Eu tinha referido que o seu pai, durante todo este processo, resistiu sempre e ofereceu resistência também. Sim, há alguma resistência, eu não diria física, mas há uma resistência de discurso, sim, aparentemente, daquilo que me é dito. Nunca me foi dito por ele, foi-me comentado pela minha mãe. Uma vez mais, há aqui uma certa... Das poucas coisas que eu vou sabendo, porque eu acho que sei pouco da história, ou é a minha mãe que me conta, porque, de alguma forma, conseguiu extrair dele algumas dessas coisas, ou porque muito mais tarde nós estamos em algum ambiente e surgem algumas conversas. Uma das histórias enfim, que eu acho relativamente interessante, anos antes tinha havido algumas fugas de peniche, nomeadamente a do Álvaro Cunhal e umas outras coisas que se tornam famosas.
E existe a ideia, aparentemente, por parte da organização, do partido, que se deveria tentar fazer outras fugas, o que parece ser natural, óbvio. Mas para isso pensa-se que uma das formas de fazer isso seria eles ligarem-se, os presos políticos ligarem-se a alguns dos guardas prisionais. Para isso seria necessário aquilo que eles chamam que era rachar cana, que era, no fim de contas, eles separarem-se dos seus colegas, dos seus camaradas, para de alguma forma ligarem-se. E isso é uma coisa que manifestamente depois, para ser credível, inclusive para os próprios guardas, para ganhar alguma simpatia, para ganhar acesso a alguma informação, para depois poderem fazer alguma coisa, isso claramente gera, ou geraria, problemas com o resto dos seus camaradas. Isto é gente que está toda presa, estas células levam muita gente, não sei se 10, 15, 20 pessoas às vezes, almoçam, penso eu, relativamente em comunidade. Daquilo que eu percebo, há famílias que levam comida e essa comida é partilhada e, portanto, há um conjunto, diria eu, para estas coisas mesmo daquilo que eu estava a descrever, das trocas de conhecimento, das aulas, dessas coisas. Portanto, há ali uma comunidade que... Esse rachar cana levanta algumas questões e, portanto, existe aparentemente a certa altura um pedido para que os dois irmãos rachem cana, porque os dois estão presos juntos e seria mais fácil para os dois gerirem-se um ao outro, no fim de contas juntarem-se os dois e defenderem-se do restante. E isso acontece, eles racham e separam-se do resto do grupo. E passados bastantes anos mais tarde, estamos na festa do Avante e estão várias pessoas a conversar e eles comentam os dois algumas dessas histórias que estão a comentar. E as outras pessoas, eu peço desculpa, as outras pessoas que estão à volta começam a comentar que suspeitavam que isso era o que tinha acontecido, mas que nunca tinham percebido se de facto era isso que tinha acontecido. E então, voltando a tentar, há esse processo que é curioso. Isto eu tenho mais ou menos consciência disto, isto passa-se, não sei, eu já teria 15, 16, 17 anos, portanto, isto já se passa significativamente depois do 25 de Abril e esta gente nunca contou, porque havia sempre, de alguma forma, o medo de que alguma coisa pudesse voltar. E, portanto, as instruções que seriam que teriam que manter estes limites. Há uma outra história que eu também posso contar quando eu estiver um bocadinho mais controlado em relação ao choro, que é, isto era para dizer, esta gente, de alguma forma, leva estas coisas bastante a peito, isto passa-lhes naturalmente pela pele, e isso, e passaram por estas coisas. E, portanto, este foi um dos episódios. A ação claramente é mal sucedida, eles não conseguem fazer nenhuma ligação a nenhum guarda, não há nenhuma tentativa de fuga nem nada, mas era para dizer, é uma das histórias. Esta história ele nunca me contou, o meu tio comentou, mas muito mais tarde, já teríamos se calhar na década de 90, uma coisa qualquer, porque nós encontramos um conjunto de pessoas na festa do Avante num determinado momento e esta gente que já não se via há bastantes anos, que tinha estado presa junta, diz, mas vocês e tal, como é que era? E então é nessa altura que eles explicam que de alguma forma tinham feito esta ação. Há sim mais um conjunto de outras. No seguimento desta, parece que eles tinham formas de comunicar entre as várias células, formas que os guardas naturalmente não poderiam identificar, e as pessoas que estariam nas células, a certa altura, ou porque as suas penas terminavam, ou por outra razão qualquer, iam saindo. E teria que haver sempre alguém dentro da cela que ficasse com os códigos e com os meios de forma de comunicar entre as outras celas. E aparentemente, a certa altura, há uma altura em que toda a gente sai e ficam eles. E, portanto, o último a sair, que tem a forma de comunicar, fica na dúvida se há de passar a forma de comunicar a alguém que rachou a cana e, portanto, que estaria a tentar passar-se para o outro lado, se deve passar ou não deve passar. E a decisão acaba por ser de passarem as comunicações. Essa gente, aparentemente, volta mais tarde e percebe que o sistema continua a funcionar e, portanto,
vão reconhecendo ou vão sabendo algumas coisas, mas mesmo aparentemente durante este processo, apesar de viverem ali, que era essa a razão pela qual eu estava a contar isto marca o suficiente para eles nunca quererem contar ou comentar, e mesmo dentro deste ambiente, desta gente que viveria 24 horas, haverá coisas que também não comentam e não falam entre uns e outros. Enfim, pronto. Mais tarde, já depois do 25 de Abril, eu ainda me lembro, e para eu me lembrar eu teria que ter 6, 7, 8 anos, uma coisa do género. Eu sei que há algumas reuniões ditas secretas em minha casa em Leiria, e o secretismo destas reuniões tem a ver com o facto das pessoas que se encontravam lá em casa. Nós não sabíamos quem eram, os meus pais não sabiam quem eram e aparentemente as pessoas também não queriam que soubesse que estavam a reunir. Eu nunca soube quem eram, não faço a mínima ideia. Tenho uma vaga especulação, mas a minha casa em Leiria era uma casa que tinha um corredor e depois tinha uma sala e tinha uma sala da parte de trás. E então a minha mãe preparava, o meu pai informava que haveria gente que queria reunir, e isto habitualmente passar-se-ia num fim de semana, um sábado à tarde, um domingo à tarde, e então nós ficávamos do lado da sala onde tínhamos a televisão, onde era a nossa sala de estar, e como todas estas casas nestas alturas havia aquela sala onde ninguém ia, não é? Que tinha aquela mobília idiota de coisa, e então a minha mãe preparava essa sala com a mesa, com as comidas. E, portanto, as pessoas podiam entrar dentro de casa, dirigir-se diretamente a essa sala, sem nunca estar em contato connosco. E a minha mãe dizia que sabia que as pessoas tinham estado, porque a comida tinha desaparecido, e habitualmente deixavam um pequeno bilhete, uma coisa qualquer, a agradecer a amabilidade e que alguma coisa da comida estaria melhor que a outra, uma coisa do género. E sei que era esse comentário. Isto era para dizer, ainda depois havia este tipo de alguns cuidados, algumas características, e isto era para dizer, as falhas, diria eu, de histórias que eu não tenho, que eu não conheço, algumas, vêm disto, eu acho, deste cuidado que continua a existir até muito tarde na vida deles, por questões de segurança, porque de alguma forma achavam que compartimentar o menos que se pudesse saber seria interessante, esse tipo de coisas. É um modo de estar diferente, quase que em contínuo vigilância e... Eu percebo a pergunta, eu nunca senti isso, eu sempre senti que estávamos muito à vontade, nunca, mas reconheço por estes episódios que haveria algumas coisas que eu provavelmente também era pequeno, também não me apercebi, e depois, portanto, eu nasço ligeiramente antes do 25 de Abril, mas na realidade, portanto, eu só ganho consciência muito mais tarde, já estávamos em tranquilidade, já uma coisa, portanto, eu acho que já há uma situação de muito relaxo a esse nível. Antes, sim, antes do 25 de Abril, eu acho que sim, que havia muita tensão, mesmo depois, quando ele sai, quando me estavam a perguntar se eu estava disponível para vir fazer esta conversa, eu estava a comentar que não sabia muitas histórias, mas que uma das que me lembro da minha mãe contar também é o meu pai aprendeu a conduzir na tropa, mas depois nunca teve carta de condução, e eu agora estava a ver uns documentos, ele pede inclusive para poder tirar a carta, e isso é negado, e portanto ele só passa a ter carta depois do 25 de Abril. Mas gostava de conduzir e conduzia habitualmente, aquele típico de que o senhor conduz, a senhora vai ao lado, e isso acontecia sempre que, ou até se ver a polícia. E várias vezes eles viram a polícia um bocadinho à frente e paravam e trocavam de lugar. E há uma história qualquer em que isto acontece junto entre a Leiria e a Marinha Grande, e a polícia manda-os parar. E o polícia diz, eu não posso provar e tudo, mas eu tenho a certeza que pararam lá atrás e trocaram, e porquê? E portanto haveria tensão, haveria questões. O meu pai tinha que se apresentar, penso que na sede da PDGS,
de X em X tempos, mesmo já depois de ter saído da prisão. Enfim, haveria com certeza alguma preocupação, sem dúvida alguma. Eu tinha referido também que o seu pai participou em aulas e teve aprendizagens bastante importantes dentro da prisão. O que é que lhe chegou desta informação? Eu sei que não sei exatamente muita coisa, mas sei, eu diria 3 ou 4 coisas. Há uma parte ligada a francês, portanto haveria aulas de francês, ou uma coisa qualquer ligada a francês, porque daquilo que eu identifico onde ele aprende francês é na prisão. E a outra componente daquilo que eu identifico tem a ver com a questão de artística, de artes, pintura, escultura, esse tipo de coisas, daquilo que eu sei. Há uma parte de uma aprendizagem que é feita também na prisão. E é aquilo que me assiste, daquilo que eu sei. Mas isto seria com os colegas de prisão? Sim. Haveria alguém, que eu não faço a mínima ideia quem, que teria conhecimentos sobre pelo menos essas 2 matérias e que partilharia, organizaria, faria, enfim, não sei exatamente como é que faziam isso, mas sei que isso acontecia. E sei que esses 2 temas são 2 temas que aparecem mais tarde e que a razão, a origem do conhecimento deles tem a ver com esse período na prisão. Mas é o que... Seria também uma forma de passar o tempo, de se ocupar. Com certeza. Sim. Sim, eu não tenho... Sim, eu sei que havia... Daquilo que eu sei da fase da prisão, sei que as condições eram más, sei que a alimentação também era má, sei que ficavam muito contentes habitualmente quando havia visitas, especialmente das famílias das pessoas que eram mais do interior, ou seja, mais da província, menos da cidade, porque aparentemente esses eram os que levavam os melhores farnéis e a melhor comida e, portanto, havia a possibilidade de comer um bocadinho melhor e, portanto, isso era algo que era bem visto, ter um conjunto de gente que tinha essa capacidade. Penso, havia a questão de vir, daquilo que eu percebo, haver uma parte em que havia isolamento, mas eu penso que a grande maioria da forma como estavam presos era em camaradas, eram em conjunto, portanto eu penso que cada uma das salas levava bastante gente, haveria algumas regras em termos de como é que se comportavam, o que é que faziam, fazia exercício físico e fazer mais uma coisa, portanto eu penso que existia um conjunto de hábitos ou de coisas para ocupar o tempo, para passar o tempo, com certeza. Haveria um período em que eles teriam acesso cá fora aos pátios para passear e para andar, dar umas voltas. Sei que essa fase era quando era utilizado para trocar algumas comunicações mensagens entre as pessoas. Penso que essas mensagens eram escritas em papéis que depois eram enrolados em beatas de tabaco e depois eram trocados. Sei que o meu pai, aparentemente, teria uma capacidade assinalável de escrever com uma letra muito miudinha, muito pequena e, portanto, conseguia escrever grandes mensagens em textos relativamente pequenos. E não sei porquê, mas que terá copiado alguns livros para folhas bastante pequenas e que depois passavam isso e guardavam isso. Mas é aquilo que me assiste da coisa. Portanto, o seu pai teria acesso a livros também? Eu penso que sim, porque daquilo que eu percebo, sim, porque eu penso que inclusive a forma de passar as mensagens também tinha a ver com questões de códigos associados a livros. Não sei se referências a páginas com letras e com... enfim. E tinha referido também que uma das questões mais importantes eram as visitas das famílias. Os seus avós visitaram o seu pai? Sim? Os meus avós não, portanto o meu avô já tinha falecido. A minha avó não, e ela falece com o meu pai, se não tenho erro, na prisão, portanto nunca. Dos irmãos há uma... Não. Talvez a Laurita, a mais velha, terá visitado 1 ou 2 vezes, se tanto, mas por outras razões nunca houve. A única pessoa que visitava, os 2 irmãos, era a minha tia Jesus, esposa do António, ou seja, do Toneca. Portanto, o Toneca, antes de ser preso, tinha já casado, meia dúzia de meses antes. Foi uma coisa muito
Uma coisa aconteceu praticamente a seguir a outra. E a Jesus foi quem os aguentou aos dois. O meu tio trabalhava nessa altura numa fábrica em Torres Novas, que se chamava Neri, que era uma metalomecânica pesada, e portanto ele fazia contabilidade nessa empresa, e nessa altura, quando é preso, a empresa propõe que a minha tia Jesus assuma essa função e, portanto, ela passa a trabalhar e, portanto, ela é o garante, no fim de contas, económico e também de algum sustento. É ela que leva, não sei, alguma roupa que eles precisem, porque passavam bastante frio e, portanto, eu penso que há umas camisolas e há uns pijamas e há umas coisas. Imagino que também há alguns dos farneios que eram levados para a partilha de todos e, portanto, é ela que faz as visitas, mas estará aqui de Torres Novas até Peniche, não serão processos fáceis, não haveria muito dinheiro manifestamente para fazer estas coisas, e, portanto, sei que é ela que é o garante destes dois, e é isso. De resto de família, penso eu que mais ninguém, talvez a Lorita, mas de resto mais ninguém terá visitado. A sua tia não trabalhava até então? A minha tia não trabalhava até então. A minha tia passa a trabalhar porque o meu tio é preso e porque a empresa, de alguma forma, para tentar assegurar que a família se mantivesse minimamente, ajudou dessa forma e, portanto, a minha tia toma a função do meu tio e depois, quando o meu tio sai, volta para a mesma fábrica, para o Neri, e a minha tia mantém-se, e portanto os dois se reformam da mesma fábrica e portanto, sim. Okay. E só para tentar precisar também, sim. O seu pai teve quanto tempo em Caxias, tem noção? Não Foi tenho. Uma espécie de transição depois para Peniche, foi onde teve mais tempo? Eu penso que ele esteve em Caxias pelo menos 2 vezes. Okay. Eu especularia que ele terá estado em Caxias depois de ter sido julgado aqui em Lisboa, terá passado por Caxias, depois é enviado para Peniche, depois há o problema médico e ele tem que ser operado, volta a Caxias e depois volta a Peniche. E penso que saia em Peniche, não sei se depois foi transportado para Lisboa, mas é isso. Portanto, eu penso que ele tenha estado em Peniche 2 vezes. Em Peniche, sim, e em Caxias 2 vezes. Sendo que acho que a principal, pelo menos aquela que eles identificam, tem a ver por questões de uma operação, uma hérnia que ele faz na prisão. E tanto o seu tio como o seu pai saem os dois à mesma altura? Não. Saem em períodos diferentes. O meu tio fica cerca de mais 6 meses de preso, porque a PIDE considerava que as responsabilidades dele dentro do PCP eram superiores e, portanto, teria maior gravidade aquilo que teria feito e, portanto, há essa prisão. Eu hoje de manhã estava a falar com a minha prima, Susana, a filha do Teneca, e estávamos a trocar umas notas sobre uma coisa e ela diz que o meu tio terá saído provavelmente a 27 de dezembro, que a PIDE o obriga, e era só essa nota, que a PIDE o obriga a passar o Natal, mais um Natal, e depois só o liberta passado 2 dias dessa altura. E o meu pai sai, daquilo que eu percebi, em abril, exatamente, sai no início de abril de 67. Okay. E o seu pai, depois de sair da prisão, consegue manter o contacto com o irmão? Tem noção disso? Durante o período que o irmão esteve na prisão, eu não sei se o meu pai o foi visitar. Depois disso, sim, sem dúvida. Os dois sempre se mantiveram, não de coisa. Eu sempre passei os meus natais em casa do meu tio, nunca passei noutro sítio qualquer e, portanto, a única casa que a gente identifica como uma casa de família é a casa do meu tio, em Torres Novas, e é aí que a gente passa com a família. Ao longo dos anos todos e essa coisa. E, portanto, os anos dos 2 irmãos, curiosamente, durante boa parte são em Leiria, portanto, a gente ia buscar a família a Torres Novas
e passávamos o Natal em Leiria, o Natal não, os anos em Leiria, obviamente fazem uns anos no mesmo dia, e o Natal era sempre passado em Torres Novas. Mas sim, mantiveram sempre a relação, sim. A minha mãe comenta ou comentava que, portanto, o meu pai levou a apresentar naturalmente ao meu tio e à minha prima, à minha tia, e depois, e eles sentavam-se os dois, aparentemente, e falavam, e falariam bastante baixo e sem se perceptir, e a minha tia, Jesus diria, é mesmo assim, é lá a forma como eles têm de comunicar, e eles sempre tiveram muito alinhados, sim, a esse nível. E são os gêmeos verdadeiros, o que dá depois um conjunto de outras histórias divertidas. Há várias fotografias deles. A minha prima sabe mais com rigor, mas um tem o risco à esquerda, o outro tem o risco à direita, e essa é a única forma de os distinguir. E pronto, eu ia para contar, o meu tio tem uma certa piada, gosta de fazer algumas histórias, e durante os meus anos, a partir dos meus 15, 16, 20 anos, o meu tio Toneca tem barba, o meu pai nunca teve barba, e portanto a partir daí eram muito fáceis de distinguir, obviamente. Mas há um dia em que o meu tio decidiu cortar a barba e foi ter um conjunto de amigos e vários achavam que era o meu pai. E isto já eles teriam, não sei, 40, 50 anos, portanto já há coisa. Mas sim, a relação entre os dois sempre se manteve, sim, sempre. E os dois continuaram, portanto o meu tio foi vereador da Câmara Municipal de Torres Novas pelo PCP, sempre pertenceu, sempre fez a organização. E o meu pai foi fazendo a mesma coisa pelo lado de Leiria. E portanto isso sempre viemos a todas as santas festas do Avante, e vinhamos antes para construir e vinhamos para depois desmontar e essa relação sempre se manteve, essas atividades todas sempre mantiveram essa componente. O seu pai, depois de sair da prisão, tinha referido que passou por Lisboa também. Sim, portanto ele sai e vem para a casa da Laurita, a irmã mais velha, que está nesse momento já em Lisboa. Laurita casou com um senhor que era oficial de finanças e a certa altura vem para Lisboa e ele então é para onde vem e fica aqui cerca de um mês. A Laurita contava que quando ele saiu tudo era bastante diferente. Ele terá estado uma data de tempo, a primeira vez na Avenida de Roma, para conseguir atravessar a estrada com os carros e tudo fazia um bocado de coisa, de confusão. Mas o Tão e a Maria João, o tal casal que eu falei há uns anos atrás, arranjaram então emprego na Cerâmica de Lis e ele entra no início de maio. Pronto, e a história em relação a isso é que o primeiro dia de trabalho era o 1º de maio. E aparentemente ele ter-se-á recusado a ir e entra no dia 2 de maio. Pronto, e isso também é aceito pelo dono da fábrica na altura, o Dr. Delegado, e pronto, que também sabe qual é a origem, sabe de onde é que vem e sabe essas coisas todas e, portanto, de alguma forma é esse o caminho. E entra na fábrica e começa a trabalhar. Mas a vinda para Lisboa era porque era aqui que tinha a Era porque era aqui que havia, neste caso, porque Torres Novas, de alguma forma, o meu tio Toneca ainda está preso, a Jesus está sozinha em Torres Novas, a do meio, a São, estava casada, perto de Torres Novas, uma coisa. Eu penso que o Jaime, que será o irmão mais velho, está por Angola, nessa altura, porque ele a certa altura emigra, e a Laurita será que terá a condição social mais estável e que nessa altura albergou o caçula do irmão durante esse mês, sim. Então, um dos irmãos vai para Angola e emigra? Sim. O Jaime emigra, eu não sei exatamente quando. Os irmãos, portanto, eles são dos 5, são 2 raparigas e 3 rapazes. O Jaime é o mais velho e depois existem então os 2 caçulas, o Fernando, o meu, e o António, da minha prima. Por motivos políticos, há questões que têm até a ver depois com a seguir ao 25 de Abril, que levam a que os irmãos nunca falem muito. Portanto, a relação que nós tínhamos com o Jaime é inexistente, praticamente.
Eu diria que nunca terá havido uma discussão, de coisas, mas viveram sempre vidas separadas. Nós nunca tivemos contactos, só muito mais tarde, quando o Jaime falece, é que de alguma forma com a esposa, pronto, mas a família a esse nível nunca teve. A relação com os outros, sim, a ação, sim, e a Laurita, sim, isso, tudo tranquilo. O seu pai então chega a Leiria, e é em Leiria que vai conhecer também a sua mãe, não é? É em Leiria que conhece a minha mãe, é. Chega a Leiria, vai ficar a residir numa pensão, que é uma pensão leiriense, e aparentemente fica, parece que era uma coisa que se fazia à nossa altura, e começa a trabalhar. Daquilo que eu percebo, de certeza, que vai a pé para a fábrica e vem. Enfim, quem conhece Leiria mais ou menos tem uma percepção existe uma coisa, talvez para os mais novos, que é a Fonte das Três Bicas, e a pensão leiriense era praticamente ao lado da Fonte das Três Bicas. Eu ainda conhecia a pensão, não como pensão, mas mais como restaurante, mas hoje em dia já é um espaço completamente diferente, o edifício ainda lá está, e a cerâmica ficava ligeiramente fora da cidade de Leiria, para lá do rio Lis. Existiam uns pântanos e depois é que existia a fábrica, e portanto a fábrica era claramente uma coisa fora, e ele iria a pé e viria e começou a trabalhar. Mas estava sozinho? Foi para Leiria sozinho? Sim. A única ligação que teria era esse casal, o Tão e a Maria João. O Tão trabalhava na cerâmica, não sei exatamente a fazer o quê, e a Maria João era professora. Não sei se na altura já seria professora, mas durante muito tempo, mas imagino que sim, que já fosse professora. E é isto, e são as ligações. E depois, a partir daí, são criadas as demais relações com a comunidade leiriense. E como é oposicionista em Leiria, o que é que tem noção de... O seu pai começou também a dinamizar mais atividades? A única coisa que eu sei do período antes do 25 de Abril é as ligações ao teatro. E às peças de teatro e a organizar esse tipo de coisas e de coisas. Eu acho que não existiam mais atividades políticas de monte. Haveria a ideia de que haveria vigilância, haveria a ideia daquilo que tinha acontecido e, portanto, havia alguns cuidados, algumas condições. Eu penso que, inclusive, mesmo a parte da própria organização do PCP teria algumas reticências, sabendo que, de ligações, sabendo que existiam. Quer dizer, era fácil de perceber quem é que poderia ser escoltado, vigilado, esse tipo de coisas. E, portanto, eu acho que havia alguma separação de águas para manter as coisas minimamente eficientes. Mas é isso. Eu penso que a atividade de alguma liberdade tem a ver mais com a questão do teatro e desse tipo de atividades. Estas peças de teatro eram sobre o quê? Vamos aqui, eu dizer coisa. São... Sim, pronto. O teatro chamava-se o Grupo Teatro Miguel Leitão de Leiria. As peças que eu consegui perceber que foram organizadas foi A Morte de um Caixeiro Viajante, do Arthur Miller, e penso que terá ocorrido pelo menos no dia 23 de maio de 1969, e isto terá sido no Teatro José Lúcio da Silva, que é o teatro da cidade, que ainda lá está e que é o principal. Depois existe uma outra peça que é Histórias para Serem Contadas, de Oswald Drogan, que terão ocorrido no dia 18 e 19 de junho de 1970. Estas, pelo menos, eu consegui perceber porque tenho ali os recibos dos pedidos de autorização para fazerem as peças. Portanto, teriam que submeter um pedido à direção à Secretaria, portanto, eles pagavam 100 escudos à Secretaria de Estado de Informação e Cultura por cada espetáculo que organizavam.
E, portanto, esses pedidos de autorização para organizar os espetáculos, eu tenho ali umas cópias. E por isso é que eu percebi o que é que... Eu sabia que havia esta coisa. Daquilo que me parece, ele nunca foi ator, ele fazia de ponto e fazia desta parte, provavelmente, alguma contabilidade, alguma coisa da organização disto, daquilo que eu percebo, porque há algumas comunicações em que ele refere que recebeu X e X de não sei quem e que depositou uma coisa qualquer e tal, portanto haveria ali alguma coisa de contabilidade a ser feita. E as peças têm o significado que têm e haverá as mensagens que querem passar e esse tipo de coisas. É aquilo que eu sei dessa fase. Mas como é que o seu pai se aproximou do teatro? Foi através de amigos, por exemplo, na fábrica? Ou... Claramente, penso eu que a ligação tem a ver com o Tão e a Maria João, que já teriam outras ligações a outras pessoas dentro da cidade e que já existe um grupo ao qual ele é trazido pela mão deles, penso eu. Existiria... Há um senhor que se chama Taborda, na Cerâmica do Lixo, que também claramente é de esquerda e que poderá ter sido outra pessoa que terá ajudado a isto. Há um outro senhor que se chamava Kuski. Eu penso que não é nenhum... é o nome original dele. Eu sei que este senhor depois emigrou muito mais tarde, se não tenho erro, para a Roménia. Estavas na década de 80 ou 90, eu sei que nós ficámos com 2 ou 3 baús de coisas dele lá em casa e ficámos com eles para o resto da nossa vida. E estes eram pelo menos 2 amigos que eu sei que vinham da fábrica e que eram gente que durante bastante tempo acompanhou. Embora no pós-25 de Abril o meu pai tinha uma atividade política muito mais presente do que estas pessoas. E havia outras pessoas que eu identifico com atividade política muito mais tarde, mas lá está, eu só identifico o muito posterior a isto. Isto não sei. Portanto, a minha versão será o Tão e a Maria João terão trazido, haveria mais gente, na fábrica poderia haver mais 2 ou 3 pessoas que também poderiam fazer parte desta comunidade, e o teatro terá juntado de alguma forma mais umas coisas. Existia, que eu agora estou a tentar lembrar, mas eu estava a escapar, há um advogado com um nome relativamente famoso da Marinha Grande que também estava ligado a algumas destas atividades. Peço desculpa, está-me a escapar agora o nome, pronto. Mas é isso, eu penso. Palavra Varela, exatamente, obviamente. A palavra passa a palavra e, portanto, estas coisas terão acontecido mais ou menos assim. É aquilo que me parece. Portanto, o seu pai, quando chega ao 25 de Abril, estava em Leiria? Está em Leiria, sim, absolutamente. Já tinha nascido, mas era muito pequeno. Eu já tinha nascido em fevereiro, o 25 de Abril é em Abril. Sim, estávamos em Leiria, estávamos os 3 em Leiria. Não há nenhum tipo daquilo que me consta envolvimento da parte dele. Ele não tem conhecimento antecipado de que o 25 de Abril vai acontecer, e eu penso que ele sabe do 25 de Abril como todo o resto da população soube, através da rádio, da televisão, dessas coisas. Portanto, foi isso, não havia. A partir daí, sim, eu acho que as ligações todas se reativam e depois, a partir daí, claramente há um caminho. Mas antes, não. Portanto, o seu pai teve um período de tempo antes do 25 de Abril em que a atividade política diminuiu? Significativamente, sem dúvida. Sim. Depois da prisão? Sim. Sim, sem dúvida. E pós 25 de Abril, que memórias é que o seu pai lhe passou em termos de, por exemplo, 1º de Maio, lembra-se de manifestações que tenha participado? Certo. Depois, a partir daí, temos, entre aspas, algumas tradições familiares. O 25 de Abril eu já posso ir com mais detalhe, eu isso lembro-me de algumas coisas do 25 de Abril em Leiria. Os 1º de Maio passam a ser em Lisboa e, portanto, nós vimos todos os 1º de Maio fazer o desfile da CGTP a Lisboa. E, portanto, vinhamos de carro e era toda uma aventura na altura e
diferentes. E pronto, e portanto isso. E eu penso que eles vêm ao 1º de maio, ao 1º de primeiros, portanto logo em 74, e a partir daí sim. E eu lembro-me de vir, durante muitos anos, fazer o desfile. Ir até a Alameda e estarmos na Alameda e essas coisas. O 25 de Abril, sempre em Leiria, ele fazia parte da comissão organizadora do 25 de Abril. Sempre fez, pelo menos desde que eu me recordo. E como era claramente uma das principais pessoas em termos de organização, eu lembro-me bem porque sabia mais ou menos como é que se organizavam as coisas. Eu não sei exatamente como, mas, e também há algumas coisas que me escapam de cultura geral que talvez tivesse a obrigação de saber, mas lamento. Mas a seguir a 74, ou seja, com a questão da Revolução, até às primeiras eleições autárquicas, que eu penso que sejam em 76, existe um período em que é necessário ter algumas pessoas nas câmaras municipais. E, portanto, penso eu que cada um dos partidos que na altura estavam, propõem 2 vereadores para fazerem parte da Assembleia da Câmara Municipal. Ele é um desses elementos por parte do PCP em Leiria e, portanto, eu penso que eles chamam isso a Comissão Instaladora, talvez da Câmara Municipal, uma coisa qualquer assim deste género. E, portanto, ele fez parte dessa comissão e, portanto, aí eu percebo que rapidamente os contactos se reativam todos, porque isso acontece logo ali a seguir. Existe um homem, que eu também tinha a obrigação de saber muitos nomes, que nós chamamos sempre como o Coronel. O Coronel tem um apelido, que agora me está a escapar e que me vão crucificar, mas pronto, o Coronel é alguém que é ligado a um dos generais Gomes, como é que se chama que depois vai a Presidente da República, dos nossos primeiros Presidentes da República, Gomes, qualquer coisa. Bom, e o Coronel é então o homem desse general para tomar conta da Câmara Municipal em Leiria, e eu sei que o meu pai faz parte então dessa comissão instaladora, onde existem gente de todas as cores, que é um processo curioso, e depois e é a única vez que o Partido Comunista tem presença a esse nível na Câmara. Leiria nunca foi uma área muito pró-Partido Comunista ou CDU. O meu pai é várias vezes depois deputado à Assembleia Municipal, mas o PCP nunca consegue eleger nenhum vereador. Mas esse grupo, o que é curioso, é que esse grupo reúne, ou durante um período, tem jantares mensais, porque cada um deles era responsável por organizar um jantar, portanto, todos os meses, portanto, fossem para uns 12 ou 14, eles organizavam. Na realidade, depois eles todos deixam de fazer isso, mas o tal Coronel, que terá servido, entre aspas, como presidente da Comissão Instaladora durante esses tais 2 anos, esse garante que se organiza o jantar. E, portanto, há um jantar que este grupo tem, que a cidade de Leiria, ou o dia da cidade, é o dia 22 de maio. E, portanto, há a feira das atividades da cidade. E, na altura, existia uma coisa que era... também tem um nome qualquer, que era um espaço que durante muito tempo foi um espaço utilizado para outras atividades, mas que durante esse período havia um conjunto de senhoras da terra que organizavam uns jantares, e os lucros desses jantares iam para um conjunto de atividades de beneficência, e havia também umas quermesses, essas coisas. E então este tal grupo organizava sempre um jantar durante esse maio, nesse espaço, e o reuniram. Portanto, eu lembro-me, eu ainda era adolescente, portanto, isto é, garantidamente, essa gente reuniu pelo menos, provavelmente durante mais de 15 anos depois do 25 de Abril, depois alguns foram falecendo, outras coisas foram separando, mas durante os primeiros, diria eu, 10, 15, 20 anos pós 25 de Abril, esse grupo de gente bastante distinta, na forma, diria eu, política de ver as vidas e tudo, se reunia e mantinha uma cordata, convívio e agradável, e davam-se bem. E era um processo curioso. E, portanto, essa é uma
que eu também achava tradições dessa liberdade, dessas coisas. Eu era provavelmente o único miúdo que era levado a esses jantares. Lá em casa, não sei, enfim, os meus pais levavam-me para todas as coisas e, portanto, eu sempre acompanhei as coisas e, portanto, eu era habitualmente, isso era um jantar de adultos, manifestamente, mas eu era a única criança que aparecia nessas coisas e acompanhei isso. Mas então, há essa comissão instaladora. Essa comissão instaladora faz algumas coisas. Os terrenos que hoje em dia são onde é o mercado municipal, que é uma zona mais junto ao rio, foram comprados na altura e negociados por essa comissão instaladora para serem adquiridos para fazer este tipo de atividades. Há ali um conjunto de coisas interessantes, daquilo que me é dado a saber. O meu pai, nessa altura, em 75, vai à Alemanha como uma ação de formação dos quadros e, portanto, é uma coisa para autarcas, se quiserem, que é organizada e, portanto, isto é do lado da RDA, naturalmente, e ele passa cerca de um mês, 3 semanas, com um grupo de outras pessoas portuguesas, não necessariamente de Leiria. Eu não sei exatamente com que base é que esse grupo é formado ou como é que isso é estruturado. Tenho apenas uma carta dele para a minha mãe a comentar um bocadinho como é que era o dia-a-dia, como é que estava o tempo, coisas básicas, nada de muito especial. E a minha mãe fala algumas vezes sobre essa saída, não pela saída em si, provavelmente dita, mas porque nessa altura estamos mais ou menos entre aspas, em verão quente, embora ele saia em dezembro, portanto, enfim, mas é um período assim mais tumultuoso e eu sou muito pequeno, portanto eu terei 1 ano e pouco. A minha mãe, nessa altura, está a dar aulas na Domingos Sequeira e na altura havia algumas coisas que estavam a acontecer na cidade, nomeadamente ligadas aos MRPPs, que faziam algumas visitas indesejadas a casas de conhecidos militantes do PCP, que era claramente o nosso caso, e portanto havia algum receio que isso acontecesse e ela contava essa história. Nunca aconteceu nada, a casa nunca foi visitada por ninguém. E o curioso é que nós sabíamos, ou a minha mãe sabia, alguns dos elementos, e portanto isto depois acaba por ser, como a Terra é tão pequena, toda a gente se conhece e toda a gente sabe, e portanto é assim algo, diria eu, complexo a esse nível. Mas, enfim, são as coisas que eu conheço, que eu sei das atividades. Eu sei que há organizações das primeiras eleições, das listas, dessas coisas. Sei que para o norte do distrito de Leiria a coisa era mais complexa, às vezes havia algumas fugas, no sentido em que a população não recebia as comitivas do PCP a bom grado e, portanto, havia assim algumas tensões. Penso que terá havido algumas tentativas de excessos em termos de perseguições, de algum tipo de ajustes de contas. E daquilo que me é dado a saber, o meu pai sempre foi das pessoas que mais ou menos tentou pôr alguma água na fervura e penso que isso mais ou menos depois é considerado que seria alguém que teria um bocadinho de bom senso e de capacidade de diálogo. A comissão organizadora do 25 de Abril é depois também um bocadinho, depois posso explicar porque é que eu tenho esta ideia, mas é isto que me é dado a saber desse período assim mais quente, 74, 75, 76, dos processos que se passam. A Comissão Organizadora do 25 de Abril, durante muito tempo, eu diria que havia tensões, porque inclusive eu penso que houve uns períodos em que o PS claramente organizava algumas atividades, o PCP organizava outras com mais um conjunto de outros, mas depois, com o tempo, foi possível pelo menos haver algumas ações que eram conjuntas. E, portanto, daquilo que eu me lembro, o programa das atividades do 25 de Abril em Leiria começava no dia 24. No dia 24 havia um jantar em que toda a gente, os democratas, reuniam e jantavam. Havia fogo de artifício de 24 para 25. Esse fogo de artifício era solto junto ao Rio Lis, junto a uma estátua, na zona onde está uma estátua de um Papa, que está junto à Rodoviária Nacional de Leiria,
E, portanto, fosse onde fosse o jantar, haveria sempre algumas pessoas que vinham e se juntavam. Nos anos bons, diria eu, já havia um palco nesse largo, já haveria alguns ranchos, alguma coisa a tocar e haveria sempre uma banca, uma coisa do género, que tinha umas bifanas e umas coisas, já na noite de 24 para 25. Depois, no dia 25, era o levantar cedo. Nós íamos ao hastear da Bandeira em frente à Câmara Municipal de Leiria, que seria, imagino eu, aí por volta das 9 da manhã, uma coisa assim do género, 8 da manhã, e portanto aí juntava-se um conjunto de pessoas. Depois havia uma sessão solene nos espaços do Conselho da Câmara Municipal de Leiria, vamos imaginar que fosse por volta das 10, e portanto se o içar da bandeira era às 9, nós então íamos até ao RAL 4, que é o quartel do Exército, que fica na Cruz da Areia, um bocadinho a norte, e fazíamos uma homenagem ao soldado desconhecido. E agora só para Fediver, eu era habitualmente o mais pequeno e a gente levava sempre cravos e havia aquele cartaz que existe o 25 de Abril do homem com a G3 e tal, pronto, e portanto a certa altura pegaram comigo e eu naturalmente agarrei e fui para um cravo na espingarda do soldado que estava a fazer. E habitualmente os soldados nem sempre estavam informados que a gente lá ia, portanto às vezes tinham que chamar o oficial de dia, uma coisa e tal, mas habitualmente aquilo corria bem, eles mantinham o cravo até nós sairmos e depois naturalmente tirariam. Nós vinhamos para baixo até ao Espaços de Conselho, havia a sessão solene dos Espaços de Conselho, habitualmente o Presidente de Câmara convidava alguém para discursar. O Presidente da Câmara, daquilo que eu me lembro desses períodos, era o Lemos Proença, que foi candidato várias vezes e eleito pelo PSD-CDS, mas que mantinha, por várias razões, tanto com o meu pai como com a minha mãe, uma cordata relação e, portanto, havia respeito, nunca, manifestamente, politicamente, não era a mesma coisa, mas tranquilos em termos de relação. Havia essa sessão. E depois então vinhamos cá para baixo para o Jardim Camões, que é a zona central da cidade, e então para as crianças havia um conjunto de atividades, portanto pintava-se e fazia-se umas coisas, há uns laguitos e a gente conseguia sempre pintar a água do lago toda com as cores todas que tínhamos, pendurávamos os desenhos todos numas cordas e tal, e depois começavam as atividades da parte da tarde, que se convidavam alguns grupos, seja de música, seja de folclore, seja umas coisas, e tocavam durante toda a noite, até se voltar a fazer uma largada de foguetes, junto à meia-noite, e assim terminavam as atividades do 25 de Abril. E esta comissão organizou mais ou menos isto, mais à esquerda, mais à direita, durante dezenas de anos, que me lembro de fazermos isto assim. Depois a outra atividade que eu me lembro muito era durante as campanhas das eleições. Não só andar à procura de organizar as listas todas, e tinha que se apresentar listas em todo lado, e é preciso muitos nomes, e não sei o que, para as juntas de freguesias, as coisas todas, tinha que se organizar isso tudo, e depois tinha que se fazer a campanha. Na altura a campanha, não sei, eu já não faço muitas campanhas há muitos anos, mas saía-se com os carros todos, e portanto fazia-se aquelas bandadas todas, ia-se com os megafones, essas coisas todas, e aos mercados. Aquelas coisas normais, pronto. E fazíamos isso tudo, e depois lembro-me de eu fazer já, não sei, com 14, 15, 16 anos, por alguma razão me deixarem fazer isso, eu ia para o Governo Civil de Leiria, que fica junto à PSP, ou ficava, que agora já não existe, não é? E a sede do Partido Comunista era cá embaixo, no fim do terreiro de Leiria, e os resultados chegavam à sede do Governo Civil, e era a partir daí que depois se traziam. Havia gente em cada uma das mesas de voto, e portanto as mesas de voto também, muitas vezes havia elementos do próprio partido que sabiam e traziam essa informação, e trazia-se desses dois lados, e portanto fazia-se a contabilidade toda,
E as eleições nunca corriam especialmente bem no Distrito de Leiria, pronto, mas era sempre uma noite de coisas. E havia gente que se sentava ali, pronto, e era isto que eu me lembro. E essas atividades me lembro sempre dele ter. E lembro-me disso, sim. E de o levar também, de o Sim, integrar. sim, sempre. Isso, sim. Eu sou filho único e sim, sempre fiz parte dessas atividades. Durante muito tempo quis fazer, pronto, e depois foi, portanto, nunca houve assim nenhum limite nem nada. Portanto, eu sempre conheci as pessoas, os amigos, estas coisas, apesar de nunca ter ouvido histórias de o período antes do 25 de Abril, ou de relatos, ou... Eu tenho a ideia que nunca ouvi falar do período da prisão, ou de alguma coisa qualquer, de coisa. Praticamente nada. Mas não sabia que o seu pai tinha sido... Sim. E não achei que fosse um assunto tabu de todo. Era apenas um assunto que havia muitas outras coisas para conversar. Se tinha passado lá atrás e estava tudo bem. Nunca... Era assim, pronto. Não havia coisa. Nunca foi nenhum assunto que eu tenha querido puxar, talvez por achar que era sensível ou outra coisa do género. Talvez hoje em dia, nestas circunstâncias, talvez... Agora, por exemplo, com o meu tio, que coisa, às vezes ainda puxo uma coisita ou outra, mas não é assim uma coisa... Eu ontem estive em Torres Novas, em casa do meu tio, primeiro caso, e ofereceu-me um livro de uma outra pessoa que esteve presa com eles e que lhe fizeram uma entrevista longa e publicaram um livro, e havia meia dúzia de fotografias onde o meu tio está ainda na prisão em Caxias, com o autor ou o entrevistado desse livro. E claro, trocámos algumas notas e tudo, mas é isso, não há assim não havia, não é aquele tipo de coisas que, sei lá, que sentassem à noite a contar histórias daquilo que faziam ou não faziam, outra coisa qualquer. Estas histórias todas vinham, sei lá, com certeza que a história de estarem a trocar lugares ou uma coisa qualquer terá sido contada porque íamos na estrada e terá acontecido alguma coisa que terá proporcionado essa coisa e tal, mas não havia esse de coisa. É essa a ideia que eu tenho, ou pelo menos assim que eu me lembro das coisas. De qualquer das formas, o seu pai desempenhou um papel muito importante na sua consciencialização, desde muito cedo. Sim, com certeza. Mas não acho que fosse uma coisa, provavelmente... Eu agora tenho um filho e tenho a ideia que sou muito mais ativo nas conversas e com muito mais... ou seja, com um propósito maior. Eu tenho alguma preocupação que eu acho que ele nunca teve. Portanto, eu acho que isso veio de forma muito natural, da forma como as coisas estavam lá, faziam parte, não é? Ele saía todos os dias, havia essas coisas, as coisas eram conversadas, eram discutidas. Fazia parte do cotidiano. Sim. Era mais uma das atividades da vida. Mas eu hoje em dia não tenho nenhum tipo de atividade política. Diria que quando era adolescente ou coisa, estava muito mais ligado a esse tipo de coisas. Talvez por isso tenho alguma preocupação de ter essas conversas, porque acho que isso está em falta. Não sei se será isso, não. Talvez da parte dele, porque isso ser tão presente ou outra coisa qualquer do género, tão natural, mas eu acho que eu também me gostava, não é? Eu tinha especial interesse por essas coisas. Eu lembro-me perfeitamente na escola, ainda adolescente, de haver muitas discussões políticas e esse tipo de coisas, era uma coisa que eu gostava na altura de fazer. Talvez por isso não houvesse necessidade de... Mas sim, mas eu diria, a melhor definição acho eu que era uma coisa ultra natural, não era uma coisa que fosse muito... eu diria, quando se faz estes 25 de Abril todos, quando se faz os 1º de Maio, quando se vai às festas, quando se vai aqui, quando se vai lá, não é preciso, a coisa está lá, não é preciso estar, não é necessário mais nada. Primeira curiosidade, a sua mãe também teve alguma atividade política ou militância?
Eu diria que sim, mas muito menos. E muito mais afastada e com muito mais críticas em relação a isso. A minha mãe nunca pertenceu ao Partido Comunista Português, pertenceu ao MDP-CD. Eu diria que a sua consciência política surge também da relação com o meu pai. A minha mãe tem ou seja, o seu histórico e o seu enquadramento social é significativamente distinto do meu pai. E eu diria que até faz uma linha significativamente distinta a nossa relação com a Igreja, por exemplo, a título de comentário de coisa, sempre foi bastante distante, naturalmente. A minha mãe não, a minha mãe tinha uma relação com a Igreja bastante forte, que depois foi definhando ao longo do tempo até deixar de existir. E portanto, sim, com certeza, eu diria que eu diria que há uma presença da minha mãe em termos de ação política naquilo que ela achava que fazia sentido, mas não é uma coisa que tenha uma cor ou que tenha uma presença ou que haja um ativismo que esteja ligado à questão de um partido ou outra coisa qualquer, coisa que o meu pai claramente tinha a esse nível. Sim, totalmente distintos, eu diria, a esse nível. E a minha mãe, sempre com algumas reticências sobre os impactos, que inclusive a influência daquilo que eu ia vivendo, destas coisas, poderiam ter em mim, fruto daquilo que tiveram implicações nele. Portanto, eu não sei se não haveria algum receio da parte dela, isto é, ela nunca promoveu, bem pelo contrário, que eu tivesse qualquer tipo de atividade política ou que eu tivesse algum tipo de envolvimento ou qualquer coisa do género. Não era que fosse uma coisa de contrariar, mas nunca foi uma coisa de incentivar. E o meu pai também não incentivou. Era uma coisa que acontecia naturalmente. Mas sim, eu diria que esses níveis bastante distintos. Sim. E o seu pai manteve atividade de militância mesmo dentro do PCP durante a sua vida toda ou houve algum momento em que entrou? Não. Eu diria, não. Manteve sempre com o PCP coerente até ao fim. A atividade diminui de forma absolutamente drástica e natural por questões de saúde. O meu pai, a certa altura, tem um infarto e tem uns AVCs e, portanto, fica significativamente diminuído e, a partir daí, essa atividade diminui por essa razão única e exclusiva. De resto, nada. Não. Até ao fim, sempre, mesmo com todas as coisas que foram acontecendo na sociedade, a evolução, seja da União Soviética, as quedas dos muros, essas coisas todas, sempre houve uma ligação e sempre presente, sem nunca se desviar desse seu mote. E o seu pai manteve-se sempre também em Leiria, desde... Sempre. Nunca, nem o meu pai nem a minha mãe saíram de Leiria. E, portanto, os dois já falecidos ficam até ao fim, até em Leiria, sim. Eu sou o único que emigrei, pelas coisas óbvias que todos nós fazemos, não é? Que vimos estudar e pronto. Eu depois fiz outras voltas, mas sim, essa é a única razão. E até há relativamente pouco tempo, eu ontem estive em Leiria por outras razões, agora já vou menos, mas até, não sei, houve um período que emigrei mesmo do país e, portanto, a partir daí houve um corte de coisas, mas, e agora estou a começar a regressar. Mas até essa fase, eu diria que os fins de semana eram passados em Leiria e, portanto, eu muito provavelmente ia sexta-feira à noite para Leiria, passaria o fim de semana, viria e toda a gente estava em Leiria. E o toda a gente é curto, porque eram eles dois, porque nós não tínhamos mais familiares de coisa, porque a outra parte é Torres Novas e da parte da minha mãe há umas ligações ao Porto e tudo, mas são coisas externas. O núcleo familiar é bastante restrito, no nosso caso. A sua mãe era de Leiria? A minha mãe não, nada, zero. A minha mãe foi parar a Leiria por mero acaso,
também pelo mesmo motivo, por questões profissionais. A minha mãe nasce em Miranda do Corvo, primeiro caso, porque o meu avô era de finanças e estava naquele momento em Miranda do Corvo. Eles tinham que mudar de 4 em 4 anos, uma coisa do género. A infância dela é passada no essencial entre Pombal, alguma coisa de Lisboa e alguma coisa da Figueira da Foz, mas é sempre uma senhora sem muita terra, pelas questões familiares. Salta de uma data de escolas e tudo. Mesmo durante a parte da universidade conseguiu fazer, na altura a parte de engenharia só havia os primeiros 3 anos em Coimbra e depois fazer os outros ao Porto. Depois... Também fez engenharia? Fez engenharia, sim. É um curso com poucas mulheres. Sim. Pronto, sim, a minha mãe é outra personagem. Sim. A minha mãe fez o curso ainda de engenharia de 6 anos, que na altura que existia, depois tirou mestrado, tirou doutoramento e é toda uma outra festa. Mas a minha mãe, a certa altura, tem o primeiro trabalho numa fábrica de vidro na Marinha Grande, que é para onde vai trabalhar, e depois vai trabalhar para a Cerâmica do Lixo, como encarregada de produção. E, portanto, é responsável pela construção de um dos fornos que existe na fábrica, e é nessa altura que o meu pai começa a pescar. E pronto, e por aí depois vai para a Marinha Grande tomar conta de outra fábrica e depois volta a Leiria e no meio começa a dar aulas e dá aulas toda a vida, mas é outra história. Nós estamos a recolher estas memórias, como eu tinha explicado também, a celebração dos 50 anos do 25 de Abril, e eu gostava que agora, pronto, nestes minutos finais, fizesse apenas uma reflexão acerca da importância de continuarmos a celebrar o 25 de Abril e do significado para si e talvez também para o seu pai desta data. Sim. Quer dizer, eu vejo o 25 de Abril como sempre a questão da liberdade, não é? E de nós podermos fazer aquilo que cada um de nós deseja e portanto, eu acho que o valor maior e aquilo que eu acho e aquilo que eu transmito neste caso à minha criança é isso, é a questão da liberdade no sentido de nós podermos fazermos aquilo que quisermos, temos essa liberdade de escolher o nosso futuro, o nosso caminho, desde que isso não interfira na liberdade dos outros, isso é válido. Eu acho, e essa é a base, eu acho que depois o 25 de Abril traz um conjunto de outras coisas que são importantes, que eu acho que ainda andamos a lutar, não é? Que tem a ver com a questão da justiça, tem a ver com a questão da educação, tem a ver com a questão de alguma segurança, que poderíamos chamar de segurança social, de condições mínimas para nós, enquanto sociedade, podermos evoluir. E eu penso que se tivermos essas 3 componentes estruturadas, a saúde, a justiça e a educação, poderemos então sermos uma sociedade e sermos gente mais feliz e mais capaz de fazer aquilo. E eu acho que é isso que o 25 de Abril me traz. Portanto, para mim, o que ele representa são o garantir que essas 3 coisas existem e existem em condições de que todos nós possamos usufruir a ter acesso a elas. E depois cada um de nós será a parte nossa de fazermos o que quisermos com elas, mas temos essa base. E é isso que, quando me falam do que é que significa o 25 de Abril, quais são as coisas que conquistamos, essas coisas, para além da questão da liberdade, eu acho que são essas as 3 coisas que conquistamos, ter a capacidade de influenciar, capacidade de fazer, e ou seja, é a responsabilidade de cada um de nós também contribuir para a sociedade para desenvolver isso. Penso que se nós garantimos essas 3, uma vez mais educação, saúde e justiça, teremos condições de que as coisas nos corram, em termos de sociedade, em país e em termos globais, que nos corram bem. Eu acho que é isso, que quando se toca neste tema, que eu acho que é importante que a gente reforce e que assegure. Era isto.